Tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. Se você não me conhece, eu sou Elaine, eu moro aqui em Barcelona e neste canal eu conto um pouco da minha vida de imigrante por aqui. O vídeo de hoje eu acho que foi o vídeo mais pedido lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vou deixar passando aqui na tela pra vocês. E eu diria que você deveria me seguir. Porque lá a gente tem um contato mais direto, consigo responder as dúvidas de vocês pelo direct. Eu gostaria de começar esse vídeo já pedindo desculpa pra vocês, porque eu demorei muito para trazer esse vídeo por um motivo. Eu estava em contrato de experiência. O meu contrato de experiência ele durou 6 meses. Então, como começou toda essa história da pandemia, eu em contrato de experiência, eu pensei, é melhor esperar um pouco, passar o contrato de experiência para ter certeza de que, eu vou ter um emprego para vir aqui falar de emprego com vocês, né? Venci o contrato de experiência. E agora só falta a gente vencer essa pandemia horrível que tá por aí e essa possível crise. Bom, como esse é um assunto um pouco extenso para se falar em um vídeo só, eu resolvi dividir esse tema, trabalho na Espanha, em alguns vídeos que eu deixarei aqui no canal nas próximas semanas. Eu vou tentar não postar um vídeo por semana e sim postar 2 ou 3 por semana, assim a gente já se livra desse assunto, eu já pago minha dívida com vocês. Enfim, esse vídeo vai poder ajudar quem possa interessar. Então nessa primeira parte do vídeo eu vou contar pra vocês como foi que eu consegui trabalho na minha área e inclusive na mesma empresa em que eu trabalhava no Brasil. Para que vocês conheçam um pouco do meu currículo, eu sou formada em Administração de Empresas pela Universidade Paulista, Unip, e tenho técnico em Contabilidade pelo Centro Paula Souza, que é conhecido também como ETEC. E eu trabalho como auditora contábil desde 2016. Quando a gente está prestes a emigrar, a gente escuta muita gente falando que no exterior é muito difícil você encontrar trabalho na sua área. Eu não vou dizer que é fácil, mas eu também não vou dizer que é impossível. Eu vim com a cabeça aberta, pensando que sim, que eu poderia aceitar qualquer outro trabalho que não fosse na minha área. Inclusive fiz algumas entrevistas para operadoras de telemarketing, para empresas que precisavam de gente que falava português. Porque aqui em Barcelona existe muito dessas empresas. Fui indicada por amigas, encontrei em alguns sites que eu vou falar pra vocês também em outros vídeos quais são os aplicativos aqui pra encontrar emprego. E assim, fiz algumas entrevistas e sempre que eu fazia essas entrevistas, tinha alguma coisa que não me deixava começar esse trabalho. Por exemplo, sei lá, eu estudava na época. Quando eu vim pra cá, eu tinha na minha cabeça que o primeiro ano eu iria estudar, me preparar para o mercado de trabalho, aprender a língua e etc. Então a minha prioridade no meu primeiro ano aqui foi estudar. E aí, como eu tinha uma reserva, que inclusive eu contei nesse vídeo pra vocês, como que eu me preparei financeiramente para vir morar aqui, digamos que trabalho não era a minha prioridade. Porém sim, eu queria trabalhar. Então muitas dessas empresas queria para horários assim, por exemplo, da meia-noite às 6, ou para horários que era o horário da minha aula e eu não conseguia mudar a aula, assim, então, acabou que não deu certo. Apesar de vir pra cá com a mente aberta e sabendo que eu poderia trabalhar em qualquer outra área, eu não tirava da minha cabeça que eu poderia tentar sim entrar na minha área aqui e que sim eu poderia conseguir. Então todas as vagas que eu via assim nesses aplicativos de qualquer coisa na minha área, por exemplo, eu saí do Brasil como sênior em auditoria contábil, mas eu poderia ser auxiliar contábil, poderia ser becário, vaga de práticas, que becário e práticas aqui é equivalente ao estagiário no Brasil, podia ser para assistente, podia ser para o que fosse. Então eu considerava que entrar na minha área, mesmo que fosse numa posição mais baixa da que eu tinha no Brasil, para mim seria muito válido, porque seria uma porta de entrada para o mercado de trabalho aqui. Uma vez que você tem experiência na sua área, no país onde você decidiu morar, é mais fácil para conseguir outros empregos depois, para subir de cargo e etc. No vídeo de como eu consegui minha residência aqui na Espanha, eu comentei com vocês que a minha documentação ela demorou 6 meses para ficar pronta, meio ano mais ou menos. E quem conhece a área de auditoria contábil sabe que essa área é um pouco sazonal. No começo do ano a gente tem muito, mas muito trabalho mesmo. E já lá pro meio do ano vai ficando mais frouxo a coisa, assim, a gente chama de busy season a primeira parte do ano e depois a gente começa a chamar de baixa temporada porque a gente não tem tanto trabalho assim. Então, meu documento ficou pronto exatamente quando a temporada estava começando a baixar.
E aí já não tinha mais ofertas de vagas nos aplicativos em que eu olhava. Era muito difícil encontrar vagas para esse tipo de trabalho. Chega junho, julho mais ou menos, todos os informes que a gente chama aqui de contas anuais. E no Brasil a gente chama de DF. Quem é da área de contabilidade vai se identificar, vai saber o que é. Que é basicamente o nosso trabalho, eles já são todos emitidos. E começa todo mundo a entrar de férias, enfim. É bem difícil encontrar vagas de trabalho para essa área neste período. Quando foi em outubro, eu percebi que começaram a pipocar algumas vagas assim nos aplicativos e eu me inscrevia em todas elas, obviamente. 3 delas me chamaram para fazer entrevista na mesma semana. Uma delas era uma empresa pequena, familiar, aqui da Catalunha mesmo, para trabalhar como auxiliar. Na verdade, aqui eles chamam de júnior, auditor júnior. Outra delas era uma multinacional americana e eles estavam começando agora aqui em Barcelona. Eles tinham mais escritório em Madrid, estava começando agora em Barcelona e estava precisando também de júnior em auditoria contábil. E a outra delas também é uma multinacional, era a empresa que eu trabalhava no Brasil e eles estavam precisando de gente para trabalhar exatamente na mesma função que eu trabalhava no Brasil, como senior em auditoria contábil. E acreditem ou não, eu passei nas 3 entrevistas. Só que eu tinha um probleminha, eu tinha uma viagem marcada, as entrevistas foram feitas no final de outubro, eu tinha uma viagem marcada pro final de novembro, do dia 27 de novembro até o dia 31 de dezembro, ou seja, era um mês de viagem, eu ia pro Brasil, ia ver minha família, já fazia 1 ano que eu não via minha família, então eu pensei, cara, se eu começar a trabalhar agora, eu vou ver minha família só depois de 1 ano, quando eu tiver direito às férias, ou depois de 2 anos que eu vou ter direito às férias. Porque eu achava que as férias aqui eram exatamente igual às férias no Brasil, mas não, é diferente. Também vou fazer um vídeo nessa série de vídeos sobre trabalho aqui na Espanha, contando as diferenças que eu vi aqui entre trabalhar na Espanha e trabalhar no Brasil. Eles queriam alguém para começar em novembro, todas as 3. Então eu contei, né? Fui sincera, assim. Gente, eu acredito muito em Deus e eu deixei nas mãos de Deus. Eu falei pra Deus que se fosse pra ser, ia ser. Que assim, eu queria muito trabalhar, eu queria muito entrar na minha área. E Deus sabia o quanto eu queria, mas eu também queria muito ir no Brasil, queria muito ver minha família. E já tava tudo pago. Quem conhece como é lidar com companhia aérea, com, sabe? Com reservas de hotéis e etc. Sabe como é difícil cancelar isso por um motivo que eles não considerem, assim, plausível. Então eu ia perder muita grana, né? E também não tava afim. Então eu fui sincera com as empresas, eu falei com eles que eu tinha essa viagem pro Brasil e que eu não conseguiria começar agora em novembro, que eu só poderia começar em janeiro. A primeira, que era a empresa familiar, já me descartou logo de cara, porque eles queriam alguém para isso imediato, porque eles estavam só com 2 assistentes e precisavam de mais um para ajudar, e estava começando a época de inventários e eles precisavam de mais um assistente. A segunda e a terceira, elas disseram que iriam me esperar sim. Então, eu fiquei muito feliz, né, por elas dizerem que sim, que me esperariam, que eu poderia viajar no Brasil e voltar e entrar só em janeiro. Aí eu tinha um probleminha nas minhas mãos, né, porque daí eu teria que decidir qual delas eu ia trabalhar. E aí, assim, a primeira delas, a que eu comentei, que era uma multinacional americana, e ela tava começando agora em Barcelona. A entrevista que eu fiz com o cara do RH foi maravilhosa, assim. A gente fez a entrevista num café na Avenida Diagonal, que é mais ou menos uma avenida paulista aí de São Paulo. Eu tive um feeling muito grande com eles. Entrar como júnior também seria bom pra mim, porque, afinal de contas, eu tava num país novo, novas leis, nova língua, então, tipo assim, era bom já ficar, assim, um pouco pé atrasinho, assim, só vendo, observando o primeiro ano, pra, então, aprender e depois, tipo, subir de cargo, se fosse possível, né? O que me fez escolher a outra é que, assim, eu já conhecia a cultura da outra, já conhecia o sistema, já conhecia a metodologia, então, pra mim, escolher a outra seria muito melhor, sem contar no fato de que o salário era muito maior, né? Eu resolvi assumir o desafio de entrar como senior em outro país, etc. Enfim, eu acho que deu certo porque eu tô aqui, né? Já passei no contrato de experiência, que foi de 6 meses, pelo amor de Deus. Então acho que tá dando certo. Eu tô gostando bastante. E fui pro Brasil, dezembro, passei um mês incrível com a minha família, com os meus amigos, viajei com o meu namorado pelo Nordeste. Foi incrível, renovei minhas energias
e cheguei no dia 7 de janeiro de 2020 e comecei a trabalhar. Então, agora eu vou contar pra vocês como foi meu processo seletivo e como eu me preparei para o processo seletivo aqui. Eu fui lá no RH e perguntei pra eles se existia a possibilidade de ser transferida pra cá e tal. Eles alegaram que eu não tinha os requisitos suficientes pra vir trabalhar aqui. E era verdade, né, gente? Eu não tinha inglês, eu não tinha espanhol, eu não conhecia a normativa daqui e eu queria uma transferência. Mas o importante é tentar.